Então, começando a gravar a aula agora, como eu havia pedido para vocês, pedi que vocês estudassem, né, a unidade de geografia e que vocês fizessem aquelas pesquisas para que a gente pudesse, então, fazer um debate, uma conversa, né, sobre o que nós aprendemos em geografia. Vocês viram? Uma questãozinha para dar um ponto a mais, né, tia? Uma questão para dar mais ponto. Não é necessariamente para dar mais ponto, mas para que vocês possam ter mais conhecimento, né? Quando a gente pesquisa, debate, conversa, aí a gente consegue adquirir conhecimento de uma forma mais legal, mais criativa, mais dinâmica, né? E sempre que for possível, a professora vai fazer isso, tá bom? E na disciplina de geografia, vocês estavam aprendendo sobre fontes de energia. Vimos que existem várias fontes de energia e que essas fontes de energia, elas podem ser renováveis e não renováveis, certo? Aproveito para chamar a atenção de alguns de vocês quanto à nota extra. Vocês lembram que eu falei que eu ia abrir para vocês verem, mas que depois das pesquisas, depois do debate, seria mais interessante que vocês fizessem, porque aí vocês teriam mais bagagem para fazer a nota extra, né? Ficaria tudo mais claro para vocês. Só que eu vi que teve gente que já fez, tá? E também vi que teve gente que entrou lá, viu como é que era, mas muito cuidado, teve gente que foi lá e não terminou as questões, tá? Eu tenho medo que quem fez isso esqueça de ir lá concluir, tá? Prestem atenção no que é energia renovável, no que é energia não renovável. Prestem atenção em todas as questões de verdadeiro ou falso, tá? Apesar da professora contar os acertos parciais, mas seria muito melhor que vocês acertassem tudo, né? Não estou dizendo que tem que acertar tudo, né? Vocês vão fazer aquilo que vocês têm condições de fazer. Eu só estou pedindo para vocês fazerem com calma, tá bom? Porque eu vi que teve gente que cometeu alguns erros que, se tivesse feito com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de calma, talvez não teria cometido esse erro, tá? E, pessoal, vamos começar, então, o nosso debate, tá? Peraí, tia, deixa eu passar a mão aqui que eu queria falar uma coisa. A nota extra só para conferir, até segunda, né? Até segunda, às 17 horas. Vou fazer hoje de noite. Tá? Então, assim, vi que alguns fizeram a pesquisa e me mandaram, né? Muita gente pesquisou, nossa, coisas assim que a gente nem tinha comentado aqui na apostila. Achei bem bacana a pesquisa dos alunos que me mandaram. Eu precisava bater foto da pesquisa. Na verdade, Miguel, assim, ó, era obrigatório fazer como uma tarefa, né? Mas eu não lembro, sinceramente, eu não lembro se eu pedi para bater foto ou não. Tudo bem, tá? Não tô pedindo, não tô chamando a atenção de vocês por causa disso. Mas quem me mandou, achei bem bacana a pesquisa, tá? Eu fiz tudo, só que eu não mandei ainda. Tudo bem, não precisa mandar, tá? Agora... Porque eu fiz era de noite já, daí eu achei que você não ia. Por falar nisso, ontem teve uma aluna que me questionou o seguinte: professora, tu disse que para a gente evitar de te mandar mensagem tarde da noite, né? Mas teve um dia que tu me mandou mensagem 1h da manhã. Olha só, gente, por que eu fiz esse comentário com vocês? Porque tem gente que me manda nota extra meia-noite, 11 horas. E eu não sou obrigada a olhar esse horário, eu sei disso. Só que... criança já deitada na cama. Exatamente. Esse é um horário que não é para vocês estarem fazendo tarefa. Esse é um horário que vocês devem estar dormindo, descansando, para no outro dia acordar cedo, para fazer a aula, tá?
Então, não é que não pode mandar mensagem para a professora tarde da noite. Pode, mas eu só vou olhar no outro dia, tá? E quando a professora manda mensagem tarde Mas para no fim de vocês... semana pode dormir tarde, né? Isso daí é assim, ó, cada família tem suas regras, como eu já falei para vocês, tá? E aí, por que a professora manda mensagem tarde, gente? Eu começo a corrigir as minhas coisas lá pelas 7 horas da noite. Tem dia que é meia-noite, 1h da manhã, eu ainda estou corrigindo. E aí, como eu corrijo no celular, porque a maioria de vocês me manda, né, no celular, então eu acabo mandando a mensagem naquele momento, tá? Mas não significa que vocês tenham que olhar ou me responder, é que eu já mando para não esquecer, tá? Eu sei que eu posso anotar e mandar no outro dia, mas só que é mais trabalhoso para mim, fica mais fácil desse jeito. Então, como eu já estou corrigindo ali, né? Estou com o WhatsApp aberto, eu já mando a nota naquele momento, tá? Ficou explicado? Para quem me perguntou, né? Para quem me questionou, é por isso, tá? Então, agora nós vamos começar com o nosso debate. Pessoal, a professora vai colocar aqui para vocês alguns questionamentos, tá? Que eu imagino que por tudo que a gente já estudou sobre as fontes de energia, vocês vão saber responder. Mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levantar a mão e eu vou chamar algumas crianças para responder. Quem levantar a mão é porque sabe da resposta, né? Se ninguém levantar a mão, aí eu vou chamar uma criança, tá? Um aluno. Ô, tia, mas ele levantar a mão aqui na tela ou no... Não, pode ser na tela, porque eu tô com a tela aberta, eu tô vendo todo mundo, tá? Tô vendo... Só tem 26 pessoas, No caso, né? assim, né, tia? Não com o negócio. levante a mão aqui, assim, tá? Que aí eu vou ver vocês. Aí, pessoal, seguinte, se ninguém levantar a mão, eu vou chamar alguém para responder. E outra coisa, em alguns momentos, aí eu vou propor o debate, tá? Por exemplo, na hora de falar sobre as vantagens e desvantagens de determinado tipo de energia, de fonte de energia, tá? Aí, em alguns momentos, vai haver debate. Vou chamar uma pessoa para falar. O que é debate, tio? O que é debate? Debate é quando você tem uma ideia. É que os políticos fazem. Quando você tem uma ideia, outra pessoa tem outra ideia, e daí vocês discutem, né? Colocam os contrapontos, né? A vantagem, a desvantagem de uma e de outra, vocês ficam discutindo para demonstrar qual é a ideia melhor, por exemplo, tá? Então, nós vamos debater alguns assuntos e outros eu vou perguntar e vocês vão responder, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Perguntas. Primeira pergunta, atenção, hein? Essa é fácil. Quais os tipos de energia renovável, de fontes de energia renovável que foram estudados? Miguel Simadon foi o primeiro a levantar a mão. Pode responder. Tipo de energia renovável. Hidrelétrica. Certo. Eólica. Certo. Solar. Biomassa. Ei, olha, só um pouquinho. Biomassa. Ô, Gabriel, a professora vai pedir para você não interromper o colega. Agora é a vez do Miguel Simadon e a gente vai ter que respeitar, tá? Miguel, você falou eólica, hidrelétrica e biomassa. Aquela lá que fica no mar, que eu esqueci o nome. Oceânica ou maremotriz? Tem também... Faltam duas. Duas? Uma é aquela que está assim mais em alta no momento.
A energia solar Solar. e... Ai. E a... Miguel, Esqueci. tudo bem, tá ótimo. Vou chamar o Pedro para ver se ele complementa. Qual que falta, Pedro? A nuclear. Não, mas essa não é renovável. A gente está falando de tipos de energia renovável, tá? Lara Matos. Geotérmica. Geotérmica, isso mesmo, geotérmica. Olha só para lembrar vocês, energia renovável é aquele tipo de... Não, vou perguntar, né? Eu não vou falar, vou É perguntar. infinita a energia renovável. Vamos ver então, quem é que consegue me explicar a diferença dos tipos de energia, de fontes de energia que são renováveis e os não renováveis? Como assim, tia? Que A são... diferença? Os não renováveis, eles acabam. Os renováveis são infinitos. Tá, mas vamos ver se alguém tem uma outra explicação. Ana Clara. Os não renováveis demoram milhões de anos para se formar e eles acabam. E os renováveis, eles não demoram tanto e não acabam. Então, os não renováveis, é como você falou, eles demoram muitos anos, né, para se recompor ali na natureza, certo? Então, a nossa geração e as próximas não irão ver ali, né, o petróleo se renovando, o carvão mineral se renovando, porque eles levam muito tempo até se formarem na natureza. Por isso a gente chama que são fontes de energia não renovável, né? Agora, as fontes de energia renováveis, elas são inesgotáveis na natureza, tá? É o vento da energia eólica, o calor do sol da energia solar, né? A hídrica das hidrelétricas, da água, né? A força da água, a biomassa, que pode ser feito com bagaço de cana, né? Caroço de outras frutas, enfim, são várias formas de se obter energia através da biomassa. A geotérmica, que a Lara falou, eu até expliquei bem basicamente para vocês, né? Que era o calor do magma, né? Que chega a altíssimas temperaturas, aquece as águas subterrâneas, formando vapor, e esse vapor vem com muita pressão. Então, esse vapor, ele é... Como é que eu vou colocar para vocês? Ele é encanado, né? Nessas usinas, o vapor, ele segue por canos, claro, canos especiais, né? Porque o vapor ele vem com muita pressão. Vocês já viram uma panela de pressão funcionando? O que sai ali da válvula da panela de pressão? O máximo. Sai vapor, né? E aquele vapor que está ali dentro da panela de pressão, gente, se a panela de pressão der algum problema, explode, tá? É uma bomba mesmo. Já explodiu aqui em casa. Pois é. Então, porque o vapor que está ali dentro, ele está ali com muita pressão, tá? Então, vocês imaginem esse vapor lá no interior da Terra, né? Lá embaixo da Terra, tá? No subsolo. E aí ele vem por canos e, como ele vem com muita pressão, ele gira lá as hélices das máquinas para, então, fabricar, né, a energia. Tá? Essa é a geotérmica. E a oceânica, né, ou maremotriz, vocês podem encontrar, se vocês forem pesquisar. Ou piloto também, né? Energia piloto. E aí, isso, da usina piloto, né, você está falando. E aí, o movimento das ondas também é força, né, que vai gerar
energia, tá? Então, essas fontes são inesgotáveis, certo? Por isso chamamos de energia renovável. Agora, outra pergunta. Quais são as vantagens, tá? De se obter energia com os recursos renováveis? Se ninguém levantar a mão, eu vou chamar. Quais as vantagens? Vocês pesquisaram, gente. Uma das tarefas de vocês era pesquisar isso. Mas era Eu sei, eu sei. É renovável para a natureza. renováveis. Era um tipo de... Era um negócio. Tia. Fala, Kim. Achei! É que é... Gera emprego. Ô, Desculpa, tio, Kim, eu não te ouvi. Ô, tia, eu achei. Só um pouquinho. Kim, eu não ouvi. Tio, eu sei. Gabriel, calma, Gabriel. Você já foi ouvido, agora deixa os seus colegas falarem. Fala, Kim. Ô, tia, tinha travado. Limpa e renovável. Tia, é que também ela é limpa e renovável. Tipo, ela não emite gases poluentes. Também gera emprego. Ótimo, muito bem. Ela, na maioria das vezes, né, ela não é tão poluente como as outras, né, como as que são não renováveis, certo? Não polui tanto, não emite tantos gases, né, que pioram o efeito estufa, gera emprego, mas aí emprego nas duas, né, é gerado. Também tem outra, tia, também tem outra. Pode falar, Gabriel. É que se estiver ventando muito, a energia, vem muita energia. Daí você está falando da energia eólica, é isso? Ô, tia, eu coloquei na minha Eu sei mais da energia eólica, tia. Ô, tia. Da energia eólica. Pessoal, vamos organizar. Vocês devem fazer o quê para poder falar? Levantar a mão. Senão a gente não vai conseguir fazer, tá? Vamos lá, Vinícius. Tem que abrir o microfone, Vinícius, senão eu não te escuto. Fala, tio, o que a tia... Tu levantou a mão? Não, eu botei a mão só porque fala, que a tia falou que você precisa levantar a mão. Tá bom. Ana Clara. Ô, tia, eu tinha colocado na minha pesquisa da energia eólica, daí a gente está falando de energia da renovável, daí pode falar? Pode, com certeza. Daí eu coloquei assim, é limpa e renovável, não emite gases poluentes e não gera resíduos. Diminui a emissão de gases do efeito estufa, gera empregos e algumas outras. Isso, Tio, o meu tá ótimo. igual. Ótimo, Ô, tio, pessoal. E isso se aplica a praticamente todas as outras fontes renováveis, tá? Fala, Miguel Simadon. Posso falar também dos impactos negativos? Não, ainda não. A gente está falando só das vantagens por enquanto, tá? Eu gostaria de ver a participação de outros alunos, tá? Até agora, poucos alunos participaram e os mesmos estão participando. Eu gostaria de ver todos participando, tá? Fala, Kim. Mais uma coisa. Eu também coloquei na minha postura que reduz a dependência de energia do exterior. Também, mas isso... Fala uma, tia. Pode falar. Traz investimentos para regiões desfavorecidas. É estranho esse nome. Tá, mas explique com as suas palavras, Vinícius. Gente,
Ó, quando vocês forem fazer pesquisas, tá? Vocês devem procurar colocar o resultado da pesquisa com as palavras de vocês. Por quê? Porque se vocês não entenderam o que está na pesquisa, não adianta nada vocês transcreverem somente. Desfavorecidas, entendi. Tá, e o que isso quer dizer? Olha só, traz investimentos para regiões desfavorecidas. Muitas regiões do Brasil são desprovidas, por exemplo, de água, né? Mas tem um grande potencial para a energia eólica. Então, quando essas regiões mais pobres do Brasil, por exemplo, tá, recebem essas usinas para a fabricação de energia eólica, traz investimento para aquela parte do Brasil, tá? Então, também é um ponto positivo. Pedro. É vantagens, né, tia? São as vantagens ainda. É inesgotável, não emite gases poluentes, diminui gases do efeito estufa, benefícios financeiros e pouca manutenção. Ótimo. E menos impacto na natureza, tá, pessoal? Então, essas fontes que nós falamos até agora são fontes que, atenção, tudo que vocês falaram eu vou resumir agora, tá? Causam menos impactos ambientais, as fontes são inesgotáveis, né? A gente tem uma autonomia energética trabalhando com essas fontes de energia. O que isso quer dizer? Nenhum país precisa depender de outro país para ter, por exemplo, bagaço de cana ou de outra planta, tá? Para fabricar energia através da biomassa, né? Se os investimentos forem feitos na energia com a fonte da biomassa, qualquer país pode ter uma fonte de energia que é inesgotável, né? A gente planta, colhe, usa o que a gente tem, usa matéria-prima e assim a gente vai fazendo. Então, a gente pode ter autonomia energética sem depender de outros países, né? Tem países que compram petróleo, compram gás natural, né? E os países, se investirem nesse sentido, não precisam depender de outros países para ter energia. Menos emissão de gases poluentes, né? Como vocês falaram também. E esses gases, então, poluentes não vão contribuir para o aceleramento do efeito estufa, né? Essas fontes de energia não contribuem tanto para o aceleramento do efeito estufa, certo? Então, essas são as vantagens. Agora, eu gostaria de saber se vocês podem me dizer quais as desvantagens desse tipo de fonte de energia. Betina. Já tem câmera fechada. Eu botei assim: intermitência dos ventos, poluição sonora, poluição visual, acidente com pássaros. Essa você foi bem específica da eólica, né? Isso mesmo, da eólica é isso aí. Mas falando no geral, a desvantagem das fontes de energia renováveis, tá? Essa é sobre a energia eólica, mas eu gostaria que vocês me respondessem as desvantagens de todos os outros. Hoje a internet da Natália caiu, tá? Só para te avisar dela. Daí a Liz saiu, daí o Paulo saiu. Coisar de novo. Tá. Já tem câmera fechada. Pessoal. Hoje a minha internet tá bem ruim, aí eu fico caindo, tá? Tá, tudo bem. Desvantagens, então. O alto custo, impacto visual sonoro aos moradores ao redor. Mas esse é da eólica. Mas o alto custo também, tá? Para todos. Intermitência dos ventos. Intermitência dos ventos, da eólica, né?
Oi, Bela. Oi? O que mais, gente? Pedro? Nem sempre o vento sopra, provoca impacto visual, impacto contra as aves, impacto sonoro e alto custo dos equipamentos. Isso, também da eólica, né? Alguém sabe me dizer alguma desvantagem da energia através das hidrelétricas? Alguma desvantagem? Lara Matos. Espaço ocupado, espécies de peixes somem, animais fogem devido à inundação, muitas pessoas devem deixar sua casa devido à inundação. Ótimo, Lara, muito bem. Eu vi que a Ana Paula levantou o dedo, mas levantou a mão, mas eu só vi depois, tá, Ana? Oi. Poluição sonora visual também. Não sei, meu amor. Pergunta pra mamãe. A tia não sabe, tá? Olha aqui, ó. A tia tá dando aula, tá? A tia não pode conversar agora, tá bom? Brian, eu também vi que você levantou a mão. Vocês querem complementar alguma coisa do que a Lara Matos falou? É isso Lara aí? falou bem o que eu ia falar. Eu ia falar que os impactos de inundar e as pessoas perdem as casas. Isso mesmo. Eu não sei se vocês já visitaram, de repente já foram. Tem um restaurante ali na região de Nova Veneza, Criciúma, eu não sei bem onde é que é, tá? Eu já fui, mas enfim, não fui dirigindo e daí não sei exatamente o local. É o Gallery, ali na região de Nova Veneza e Criciúma. E ali perto desse restaurante tem uma barragem, é a barragem do Rio São Bento. Quando eu fui lá a primeira vez, eu fiquei muito impressionada, porque nesse lugar onde tem a barragem, né, claro, para a fabricação de energia, né, e tal, nesse lugar onde tem a barragem, foi inundado um vilarejo, e no meio, assim, daquela água toda, tem uma torre, a torrezinha de uma igreja aparecendo. Quer dizer... Tia, a gente já foi com a escola, se eu não me engano. Eu já sei. Com a escola, acho que não. Ano passado. Eu já vi na TV. Não como, tia, Com a não lembro. escola, acho que não, pessoal. Mas, enfim, se vocês tiverem oportunidade de ir, é um passeio bem legal, tá? A gente andou de tirolesa ainda. Pode ser que vocês tenham passado por lá mesmo, pode ser. Lembra que ele explicou ainda. Aonde que é, tia? Ok, é na região ali de Nova Veneza, Criciúma. Eu não sei exatamente. A gente foi, tia, a gente foi. Não é Siderópolis, tá? Nesse lugar, esse lugar que eu tô falando não é Siderópolis. Ô, tia, Enfim, fala pode o ser que nome seja, tá? É a barragem do Rio São Bento. Não, nunca foi. Aí a gente, lá no meio, tá, daquela água toda, tem só a torrezinha da igreja, a torre do sino da igreja aparecendo. O que isso quer dizer? Que tudo ao redor, né, foi inundado. Vocês já estudaram em história que... Bom, o ano passado era estudado isso, mas como a apostila mudou, vocês não estudaram, desculpa. Mas, enfim, a gente sabe que antigamente, quando as casas, as vilas iam se formando, as primeiras coisas que iam se formando eram as igrejas, né? E aí, ao redor das igrejas, as pessoas iam construindo suas moradias, né? Enfim, ia crescendo ali o vilarejo, mas uma das primeiras coisas que eram construídas eram as igrejas. Então, ali era um vilarejo, tinha uma igreja e tudo ali foi inundado. Isso, claro, implica num impacto ambiental, né? O ambiente sofre com isso,
mas também no impacto social. As pessoas que moravam ali tiveram que sair porque a região foi inundada. É claro que, como eu falei na aula anterior, essas pessoas elas são indenizadas, né? Elas não ficam sem ter onde morar. Mas mesmo assim, né? Deixar a casa que a gente vive é um impacto social. Kim? Eu posso te perguntar uma coisa sobre se um site é confiável? Pode perguntar, se eu souber responder. Eu tenho que achar ele aqui, ó. Era um Rio do Par Vivo. Ai, a tia nunca ouviu falar. Rio Par Vivo. Eu tenho que ver aqui como é que é o nome. Fala, Brian. Tá esperando tu perguntar os impactos sociais e ambientais da energia solar. Eu quero falar Então, a tia perguntou sobre energia renovável, tá? Então, é tudo, solar, hidrelétrica, biomassa. Fala, Bruno. Tio, eu queria saber bem certinho se, tipo, poluição sonora e visual também é desvantagem. Claro, é uma desvantagem. Olha só, não é todo lugar, por exemplo, que a gente pode ter aqueles ventiladores gigantes lá da energia eólica, esqueci o nome. Por quê? Na Engie. Por quê? Porque aquela aparelhagem toda, ela faz muito barulho, né? Então, não é em todo lugar que a gente pode ter aquilo, tá? Poluição visual, poluição sonora, tá? Então, são desvantagens, mas é claro que as vantagens são muito grandes também, né? Só que aí os lugares têm que ser muito bem estudados para poder ter essas hélices gigantes para geração de energia. Esse é só um ponto, né? Deixa eu pesquisar as desvantagens da energia da biomassa. Pode falar. Elas têm um poder calorífico menor. Uhum. E tem algumas dificuldades no transporte e no armazenamento de biomassa sólida. Uhum. Então, e isso tudo gera muito custo, né? E o que acontece, pessoal? Esse tipo de energia, tá? Da biomassa, da eólica, a geotérmica, apesar de já termos em muitos lugares, é relativamente nova. Então, ainda muitas pesquisas são feitas em torno desse tipo de energia, tá? Para que a gente possa ter um retorno maior da energia produzida, certo? Só que as pessoas, empresas, né, investem milhões em pesquisas, em equipamentos, para se ter o retorno. Então, tudo isso é custo, então é um tipo de energia muito cara, né, de alto custo. Diferentemente da energia não renovável, tá? Por quê? Porque já são tipos de energia usados há bastante tempo, né? As pessoas não investem mais em pesquisas como investem nessas energias novas, tá? Então, o custo desse tipo de energia é mais barato, tá? Vamos ver se vocês podem me dizer... Pode falar, Brian. Eu quero falar o impacto social e ambiental da energia solar. Pode falar. Para produzir as células fotovoltaicas, são necessárias inicialmente atividades de mineração que podem gerar contaminação de águas superficiais. Certo? Era isso? Isso. Então, todas vão ter, né, vantagens e desvantagens, tá? Todas elas vão ter vantagens e desvantagens. Mas a partir do momento que você já tem
as placas, né, as células fotovoltaicas, aí é só alegria, né? Quando já tem tudo instalado, então ela se torna, assim, uma energia limpa e renovável, uma fonte inesgotável, né? Por isso que muitos estudos ainda são feitos em torno da energia solar, para se obter de uma forma mais fácil, né? Menos agressiva, porque para você ter o material necessário para captar essa energia solar, aí existe a mineração, existe poluição, tá? Então, todas elas vão ter, sim, pontos positivos, mas também pontos negativos, tá? Continuando. Quais foram as fontes de energia não renováveis que nós estudamos? Vou perguntar para a Natália. Eu acho que é o petróleo, o gás natural, carvão mineral e tem mais uma. Mais uma. A nuclear. Exatamente, garota. Muito bem. Acertou na praia. Petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear, né, a do urânio, foram pelo menos as que nós estudamos. E nas pesquisas que a professora fez, eu também só encontrei isso aí, tá? Então, elas são não renováveis. Por quê? Porque na natureza isso demora muito tempo para se renovar. Então, a gente chama de não renovável, tá? Demora muito tempo. Quais são as... Gabriel, levante a mão, querido, para falar, tá? Quais são as vantagens, então, desse tipo de energia? Alguém sabe? Eu. Pode falar, Brian. Petróleo e gás natural. Fazer gasolina e energia. Carvão mineral ajuda a produzir aço, fonte de energia e energia. A nuclear ajuda a produzir água fresca e energia. Então, aí você tá falando do uso, né? Mas a professora queria saber das vantagens. Por que, nesse caso, seria melhor usar esse tipo de fonte de energia, que é esgotável, né? Do que usar uma fonte de energia inesgotável? Por que é melhor usar essa? Quais são as vantagens? Alguém sabe dizer? Olha só, essas fontes de energia, gente, elas são mais antigas, né? Já são usadas há muito tempo e por isso são mais conhecidas. Nós temos mais profissionais nessa área, nós temos ambientes preparados, tá? E no geral, ela costuma ter um custo mais baixo, tá? Do que essas outras que são as renováveis que nós já falamos. Temos também variedade de utilização. Olha só, o carvão mineral, ele é utilizado para fabricar energia elétrica, né? Para fabricar eletricidade, mas ele também é utilizado nas usinas siderúrgicas, na fabricação do aço, certo? O petróleo, ele é usado na fabricação de combustível, e ele é utilizado em todas aquelas outras coisas que a gente viu que estava lá na apostila, até em cosmético ele é utilizado, né? Então, temos uma variedade imensa da utilização dessas fontes de energia. Tá? Remédio então, até remédio, que são as não renováveis, certo? Quando a gente fala, pessoal, em fonte de energia, eu não preciso pensar somente na energia elétrica, tá bom? Quando a gente fala em fonte de energia, é tudo que consegue, então, ter força, movimento, né? Lembram que energia está relacionada a essas palavras? Força, movimento, mudança, né? Movimentação. Então, não é só a energia elétrica. Se eu consigo fabricar o aço através do carvão mineral, então
ele tem outras utilidades, não só na fabricação de energia elétrica pelas termoelétricas, como a gente tem aqui, né, na Jorge Lacerda, tá? E outra coisa também, que isso eu achei bem interessante, esse tipo de fonte de energia está disponível em países de terceiro mundo. Em muitos países de terceiro mundo, né, países subdesenvolvidos, as fontes de energia renováveis, como a gente viu ali, a solar, a eólica, ainda não estão disponíveis, tá? Agora, as desvantagens de se usar esse tipo de fonte de energia. Quais são as desvantagens? Não sei. A da nuclear. Contaminação pelos rejeitos radioativos que permanecem nocivos ao meio ambiente por milhares de anos. Certo. Eu sei uma. Peraí, deixa eu analisar aqui para ver se tem... Vamos ver, Larissa. Você pode nos dizer alguma desvantagem do uso desse tipo de fonte de energia? Tati, eu não sei se eu acertei. Não tem problema. O ar radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados. Problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistema aquativo pela água de esfriamento dos reatores. Isso você falou da nuclear, né? Mas de forma geral, pessoal, não tão específica, desvantagens das fontes de energias não renováveis. Meio ambiente. Lara Matos. Liberação de dióxido de carbono e efeito estufa. Então, liberação de gases, né, que pioram o efeito estufa. A queima desses materiais, elas vão liberar gases que vão acelerar o efeito estufa, tá? Esses materiais, eles são inflamáveis, é perigoso trabalhar com esses materiais. Os mineradores que trabalham, por exemplo, na mineração do carvão mineral, eles se aposentam muito mais cedo, porque a saúde deles fica muito debilitada. Tia, Oi, Miguel. o meu bisavô, ele se aposentou trabalhando só 15 anos na mina e ele ficou cego. Olha só, tá vendo? Por quê? Porque são materiais muito perigosos, né? E o principal, né, gente? Claro que a saúde das pessoas é o principal, mas enfim, o que é muito importante também é o fato de não serem renováveis, né? Então, quanto mais essas fontes são exploradas, mais rápido elas terminam, né? Elas não são renováveis. Então, esse é um fato muito importante, né? Da desvantagem de se usar esse tipo de energia, tá? Agora que a gente discutiu sobre vantagem e desvantagem dos dois tipos, eu vou fazer assim algumas perguntinhas e vocês vão responder com uma palavra, tá? Mas levantar a mão, certo? Não respondam já. Levantem a mão e só quando eu chamar respondam, porque eu quero ouvir todos. Eu estou ouvindo os mesmos alunos e aí eu fico preocupada, tá? Vamos lá. Qual o nome da fonte de energia fóssil usada na produção de combustíveis, como a gasolina e o diesel? Bruno. Petróleo. Petróleo. Isso mesmo. Então, é um combustível fóssil, é uma fonte de energia, né? E que a gente pode gerar, além de energia, também, né? A gasolina e o diesel, tá? Próxima pergunta. Só levantem a mão, hein? Qual o combustível fóssil utilizado nas indústrias para a geração de energia e nas residências, como o gás de cozinha? Miguel Simadon. Gás natural? Gás natural, muito bem.
Gás natural. Qual fenômeno da natureza por meio do qual a Terra conserva o calor que recebe do Sol para manter a sua temperatura constante? Eu vou ter que chamar mesmo quem não levantou a mão, gente. Que os mesmos alunos estão levantando a mão. Antônio. Sabe o nome do fenômeno da natureza que conserva o calor da Terra? Eu sei. Calma. Mas é alguma coisa nuclear. Não. Fenômeno da natureza. Davi Perim. Efeito estufa. Efeito estufa. Muito bem. Muito bem. As fontes de energia inesgotáveis são chamadas de... Tia. Gabriel. Energias renováveis. Renováveis, muito bem. A energia hidrelétrica é gerada pelo aproveitamento do quê? Brian? Eu queria falar adiantes. Não, mas adiante já foi. Das águas? Da água, claro, da água. Mas espere eu chamar, tá, mocinho? Vamos ver. Tá. Qual o nome da energia que é proveniente de toda a matéria orgânica? Lara. É biomassa? Biomassa. Muito bem. Agora, a representação quantitativa dos diferentes tipos de energia utilizados por um país num determinado período é chamada de... Natália. É matriz energética? Isto! Muito bem! Gente, fiquei muito feliz com essa brincadeira aqui que a gente fez, tá? Até me emocionei agora. Eu fico muito feliz de ver que vocês realmente estão estudando, tá? Vou fazer mais duas... pergunta pro Vitor. Vou fazer mais duas... Na verdade, Eu entendi, eu vou fazer mais 2, Vitor. tia, na verdade eu não estudo muito. Eu prefiro prestar atenção na aula e daí eu anoto, daí depois eu só... Mas é uma forma de estudar, né? É fechado até agora, desde o começo da aula. Tia, faz uma perguntinha. Vitor, que fonte de energia fornece luz natural? Energia solar. O sol. Muito bem. Agora... Aleluia, pelo menos sabe disso. Ô, Gabriel, menos, né? Se eu estiver em casa e eu apagar a luz, que tipo de energia eu estou economizando? Eu vou lá e apago a luz. Que tipo de energia eu estou economizando? Eu não sei, mas eu acho que é... Não sei. Muito bem. Betina. Elétrica? Elétrica, tá? Por mais que a fonte de energia seja solar, seja hídrica, seja eólica, mas a energia... Hidráulica. Hídrica é da água, né? Elétrica, a hidráulica, hídrica.
As fontes podem ser as mais diversas, mas elas são transformadas, né, em eletricidade. É a eletricidade que acende, né, a luz lá da minha casa, da casa de vocês, certo? Então, se eu apago a luz, eu estou economizando energia elétrica. Certo? Pessoal, acabou. As minhas fontes aqui de perguntas para o debate acabaram, tá? Mas Acabou a aula, tia? Não, acabou o debate, malandrinho. Que matéria a gente vai fazer agora? A gente vai ter tarefa, tia. Não vai ter, né? Tudo menos matemática, Não, tia. porque eu já dei para vocês a nota extra, tá? Tô cansada de assim, matemática. Tudo se a menos matemática. gente conseguir terminar tudo que temos aqui, não vai ter tarefa, tá? Mas se não, aí eu vou mandar, tá? Vai te dar um intervalinho agora. Como? Dá um intervalinho. Ah, intervalinho? Tudo bem, então. 10 horas eu tô aqui de novo e eu não vou esperar ninguém, hein? 10 horas. Tá bom. Gente, aqui tá tudo cheirão de cocô de gato. Preto, mano! Ah, não, voltou. Eu tô preto! Agora bugou. Que legal! Yeah! Intervalo é para ficar com o microfone fechado. A minha câmera bugou.
tá tocando, tem uma rave aqui. Sério, meu vizinho tá fazendo uma rave. Não sei se dá pra escutar mais. Dá pra escutar a música ou não? Não, fecha o microfone. Nossa, a voz do fantasma do Vinícius ia ser muito estranha. Que, Junei? Tu fala com uma voz de fantasma, tipo. Não dá nem pra ouvir tua voz, parece um passarinho curtindo. Agora deu. Quando tu falou assim, ó, fecha o microfone. Parece uma voz de fantasma. Agora buguei a câmera. Tá tendo uma festa do meu vizinho. Não para de tocar música. Gente, como eu falei, né? 10 horas. Vamos lá, voltando. Para aí, deixa eu pegar. Ô tia, minha câmera meio que bugou. Ah, não, Junei. Desculpas muito fáceis. Agora tá tocando sertanejo. Antes tava tocando funk. Tá, Junei, deu? E não dá para se concentrar. Ô tia, vamos estudar ciência. Não, hoje nós vamos estudar história agora, tá? História e depois língua portuguesa. Ô tia, nessa apostila desse ano é diferente da do ano passado. Aí eu me confundo. 10 matérias, tio. Para, então, história antes ou depois de geografia. Aí a gente falava história, geografia, agora geografia e história. Daí quando eu vou procurar aqui para fazer, eu me confundi. Mas a do 5º ano já era assim, geografia, depois história e depois filosofia. Ah, mas vocês ainda têm inglês, tudo na mesma apostila, né? Pessoal, vamos lá então. Nós vamos na página 15, tá? Falar de patrimônios culturais e materiais. Página 15 de História. Miguel Mai, você pode ler o primeiro parágrafo, por favor? Os patrimônios culturais materiais podem ser considerados patrimônios culturais da humanidade,
quando são importantes não apenas para o local de origem, mas para todo o mundo. Não, amor. Não, amor. É lá, patrimônios culturais imateriais, lá embaixo. Aquilo ali a gente já viu. Diferentemente dos patrimônios culturais materiais, os patrimônios culturais imateriais estão relacionados às habilidades, aos reconhecimentos e aos modos de fazer das pessoas. São transmitidos de geração para geração. Isso, a gente viu então que patrimônio cultural da humanidade material, né, são aquelas coisas, o nome já diz, né, História, página 15, já falei 3 vezes. A gente fez aquela eu historiadora ali no caderno. Não, aquela ali a gente não fez, tá? Mas calma que a gente vai fazer. É que eu achei estranho, porque ali em cima eu não tinha lido ainda. Não, ali em cima a gente já viu, tá? Ali em cima a gente já viu, tenho certeza. Mas o eu historiador ali realmente nós não fizemos, tá? Mas a gente também não vai fazer aqui na aula online. Depois eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? Então, patrimônio cultural imaterial, gente, não são coisas, não são objetos, né? Não são estátuas, muralhas, como a gente viu na aula passada. Patrimônio cultural imaterial são conhecimentos, habilidades, até música, tá? Que as pessoas vão, então, conhecendo e adquirindo ao longo do tempo, tá? O segundo parágrafo, Ana Paula, você pode ler? Os patrimônios culturais e materiais podem ser manifestações coletivas, por exemplo, festas. Teu áudio está bugado. Festas de teatro, dança e música, que expressam a diversidade cultural de um povo. Isso, então, não são coisas materiais, né? São festas, músicas, tudo aquilo que pode expressar a diversidade da cultura de um povo pode ser considerado um patrimônio imaterial, tá? Vamos virar a página, na página 16. Kim, pode ler ali os 2 primeiros parágrafos dessa página? Gente, vamos conhecer alguns patrimônios culturais e materiais. O fado é um estilo de música português, geralmente interpretado por um cantor acompanhado de um instrumento de corda. O fado, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade em 2011. Certo. Eu vou colocar aqui para vocês essa música, quer dizer, esse estilo de música, tá? Só para vocês conhecerem o estilo de música que é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade. Nada a ver com as músicas que vocês ouvem, com as músicas de hoje, né? Essas músicas aí mais atuais, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês verem, tá? Só um minutinho. Eu tenho certeza que vai ser engraçado. Eu adorei, achei bem interessante. Eu acho que eu não compartilhei com áudio. Vê se vocês vão escutar. Estou escutando? Não. Pegou? Que estando triste cantava. Estão ouvindo? Sim, bem alto. Cantava. Ai, que lindeza tamanha. Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutos, dói. Ai,
gente, travou a tela, eu não tô conseguindo sair daqui. Vê se vês terras de Espanha. É português de Portugal. Praias de Portugal. Gente, travou minha tela, eu não consigo sair daqui, socorro. Acaba a aula, tia, acaba a aula. Não, para, sério, é que travou a tela e eu não tô conseguindo sair daqui, só um pouquinho. Eu nem tô vendo vocês, na verdade. Ô, tia, parece mais uma música clássica. Não é, Ana já Clara, aconteceu comigo, vai ter que acabar a Não aula. gostei. É português Ai, de gente. Portugal. Eu também não gostei. Deixa tocando a música. Aqueles bagulho lá que é música. Ô, tia, Oi. é português de Portugal. É, português de Portugal. Quem tá riscando a tela, hein? Gabriel. Que coisa! Foi. Conseguiu sair, tia. Tirou. Meu. Tinha que ter acabado a aula. Portugal. É que tá tão ruim assim, Miguel. Não, tia, eu tô brincando. É que eu não gosto de história. Fico triste. Tá brincando, né, Gente, Miguel? então eu só coloquei essa música. Tem ali gente que pra fala você- que história é... A gente fala dos mortos. Gente, só coloquei aquela música ali para vocês verem o estilo de música, tá? Não é propriamente aquela ali, certo? Mas é com aquele instrumento, né, de corda, aquela melodia, tá? Nem percebi a música. Esse estilo de música é considerado, então, patrimônio cultural da humanidade imaterial, tá? O próximo parágrafo, a gente vai falar de algo que também não é material, tá? Vamos ver, Laís, você pode ler o terceiro parágrafo, por favor? Tia, espera, tem câmera fechada de novo. Ali no Ajapi? Isso mesmo. Os Ajapi habitam o território do Amapá e o registro estão relacionados com os seus elementos culturais e com suas formas de viver e agir. Pode continuar. Travou tudo. Culturais materiais, humanidade e Deus, patrimônios culturais e materiais da humanidade têm algumas diferenças quanto aos recursos usados e os locais onde se encontram. Então, no Brasil, essa arte, né? Pedro, fecha o microfone. Não tá fechando. Ai, gente, que desagradável. Chega. Quando é para vocês contribuírem, vocês não contribuem. Aí agora ficam fazendo isso para atrapalhar a aula. Que isso? Olha só, então a arte, né, de pintar o rosto, essa arte indígena, né, ela também é reconhecida como patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial da humanidade. Não é algo que se possa, né, pegar, algo palpável, mas sim a cultura, o costume de fazer essa arte, essa pintura no rosto dos indígenas, tá? Você sabia? Os povos indígenas criaram calendários de acordo com os ciclos da natureza. Assim, eles definiram períodos de plantio, de chuvas e de colheita. Esses povos também seguem calendários diferentes para as festas que celebram. Então, aqui só uma curiosidade, né, sobre os indígenas, tá? Gabriel Volpato, pode ler o próximo parágrafo? Os patrimônios culturais? Isso.
materiais da humanidade e os patrimônios culturais e materiais da humanidade têm alguma diferença quanto aos recursos usados e os locais onde se encontram. Isso, então eles são diferentes, né? Liz, você pode ler o próximo? Tia, eu tô perdida. Último parágrafo da página 16. Ah, tá. Ali os patrimônios, né? Uhum. Os patrimônios culturais e materiais podem, com o passar do tempo, receber algumas influências do ambiente do qual fazem parte. Por exemplo, o samba de roda da Recôncavo Baiano. Uma herança cultural dos africanos. Recebeu influência dos portugueses quando ao uso de viola, de pandeiro e a poesia das composições musicais. Isso, então, olha só. O que isso quer dizer, pessoal? Esses costumes que os povos têm, né? Eles podem receber adaptações de outras culturas, tá? Então, o samba de roda aqui do Recôncavo Baiano, por exemplo, ele foi reconhecido em 2005, né, pela Unesco como patrimônio cultural e material, tá? Só que não como ele exatamente foi conhecido, e sim com as adaptações que ele foi recebendo ao longo dos anos, tá? Como, por exemplo, aqui o uso da viola, né, pelos portugueses, tá? Então, esse tipo de patrimônio imaterial, ele pode receber influência com o passar dos anos, ele pode ter mudanças com o passar dos anos, tá? Justamente por causa de diferentes culturas que podem dar a sua contribuição para esse costume, né? Esse hábito que foi considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade. Ali a gente tem as figuras, tá? Da pintura, que a gente falou, né? Dos indígenas, tá? E também do samba de roda. Ali em cima a gente tem um azulejo que mostra, né? Uma pessoa tocando o instrumento de corda ali do fado português. Mas, por isso, a professora colocou a música para vocês ouvirem, tá? Porque daí só tem a imagem, né? E como estávamos falando de música. Na outra página, gente, na página 17, nós temos um outro exemplo de patrimônio cultural e material da humanidade, que é o lavache. O lavache é um tipo de pão, é o pão de folha, que foi reconhecido como patrimônio cultural e material da humanidade em 2014. Não o pão em si, tá? Mas a maneira como é feito aquele tipo de pão, certo? Esse pão é típico da Armênia e as formas de preparo e de partilha têm sido transmitidas de geração em geração. Então, a forma de preparar e de partilhar, né, esse pão é que é passado de geração em geração, então também foi considerado patrimônio cultural e material da humanidade. No Brasil, algumas formas de preparo de alimentos também foram considerados patrimônio cultural e material, como a do queijo da Serra da Canastra, tá? Em 2008, a prática de produção artesanal do queijo canastra foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, como patrimônio cultural e material do Brasil, tá? Esse queijo, inclusive, outro dia passou no... Não sei se vocês assistem, né? Mas eu gosto de assistir o Globo Repórter, que mostra algumas reportagens bem interessantes e passou sobre o queijo da Serra da Canastra, o modo como é feito, e que é um patrimônio cultural. Os patrimônios... Tio, meu pai acabou de falar que o Globo Repórter é sobre os inscritos lá no Peru. O Globo Repórter de hoje? É. Ah, que legal! Sabe que faz tempo que eu não assisto? Hoje eu vou assistir, então.
Sobre o que é mesmo, Miguel? Os escritos do Peru. Os escritos As escritas do Peru. A antiga. Ah, tá. Escritas rupestres, será? Isso, nas pedras. É, nas pedras. Ah, que legal! Que massa! E vocês viram que aqui a gente tem, a gente já viu, né? Aqui é a Caverna das Mãos, que é considerado patrimônio cultural da humanidade também, só que daí na Argentina. Lá na página 15 tem uma imagem mostrando, isso aí a gente já viu, né? Mas é interessante ver esse programa hoje, gente, sobre essas escritas rupestres. É bem interessante. Deixa eu ver quem que eu vou pedir. Suzana, pode ler o último parágrafo dessa página, por favor? Os patrimônios culturais e materiais da humanidade estão relacionados às memórias. A Suzana tá toda travada. Tá. Ô, Su, só um pouquinho, Suzana. Não tá dando para entender que tá travando muito, tá, Su? A tia vai pedir para outro aluno ler, porque tá travando bastante, tá bom, querida? Aí outra hora você lê de novo, tá? Roger. Roger. Tia, quem é esse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O... Provavelmente o Gabriel Ló, né? Não, o Gabriel Ló é uma pessoa que respira. Ai, Jesus amado. É o Brian. Bota um cada nome, que meu Deus. Ô, tia, depois eu vou ver o vídeo de novo só pra ver isso que eu fiz agora, que passou uma aranha assim, ó. Aqui, ó, flutuando, assim. A ver aqui, passar aqui na frente da câmera e depois ficou aqui. Tá, vamos continuar, gente. Dilnei, você pode ler o último parágrafo, por favor? É os patrimônios culturais, né? Exato. Os patrimônios culturais e materiais da humanidade estão relacionados às memórias de determinado grupo. As etnias são transmitidas de geração para geração. Por meio dessa transmissão de saberes, podemos conhecer histórias e manifestações culturais. Isso, então, né? Como a professora já havia falado, são hábitos, culturas, costumes que as pessoas vão adquirindo ao longo dos anos e passando de geração para geração. E quando esses costumes, eles são muito importantes, considerados importantes para toda a humanidade, eles podem ser reconhecidos como patrimônio cultural e material da humanidade, tá? Como o caso aqui desses que a gente viu, ok? Agora vamos para as atividades. Agora acabou a aula, né, tia? Quê? Tá muito bugado, tia. Eu entendi outra coisa. Peraí, tava bugado. Isso é aula, né? Agora que você conhece algumas características de um patrimônio cultural e material da humanidade, pesquise em revistas, livros, 2 exemplos desse tipo de patrimônio e registre as informações no caderno. Claro que essa atividade a gente não vai fazer nesse momento, tá? Vocês vão fazer como tarefa, vão pesquisar 2 patrimônios culturais e materiais e vão registrar no caderno, tá? Só que eu quero ver, então essa atividade vocês vão me mandar foto, tá? Eu quero ver porque eu também fico curiosa para saber quais são os patrimônios culturais e materiais que vocês descobriram, tá? Não pode ser o que a gente já tem aqui, tá bom? Não pode ser esses exemplos que nós já temos na apostila, tem que ser exemplos diferentes, tá bom? Bruno, eu não entendi. Essa é a tarefa de hoje? Não sei se vai ser só essa, tá, Bruno? Isso vai depender de como a gente vai desenvolver as atividades agora, tá? É porque tu disse que não ia ter tarefa. Não, eu não disse isso. Eu disse que se nós não terminássemos, eu ia mandar
o que nós não terminamos, tá? Só que essa é uma pesquisa, nós não vamos conseguir fazer agora, certo? Miguel, o que você falou? Eu não vou conseguir mandar hoje, porque depois da aula eu vou ter que tomar banho, depois eu vou sair, daí eu vou voltar só domingo. Tá, tudo bem, não tem problema. Só faça, né? Vamos ver. A respeito dos patrimônios culturais e materiais da humanidade, leia as alternativas e marque um X na alternativa correta. Então, vocês têm ali 2 alternativas e vocês têm que marcar a correta, tá? Bem fácil, só tem 2, tá? Depois, na outra página, na página 18, vocês têm uma imagem. O nome da imagem, o nome da obra, né, é Prazeres, tá? É uma roda de samba, tá? Se vocês olharem bem ali, é uma roda de samba. E aí vocês vão analisar essa obra e vão responder a questão abaixo. Relacione a obra de Heitor dos Prazeres, essa obra, com os elementos da roda de samba do Recôncavo Baiano, tá? Então, vocês vão lembrar do que a gente falou sobre a roda de samba lá do Recôncavo Baiano, vão olhar aqui a imagem e vocês vão relacionar o que as duas o que essa imagem e as características do samba de roda do Recôncavo Baiano têm em comum, tá? Vamos fazer alguma relação. A número 4. Estudamos que os patrimônios culturais estão relacionados ao modo de viver de diferentes povos e como essas pessoas se organizam e mantêm a própria cultura. O calendário é uma forma de organização das atividades. Considere essas informações e responda às questões. Então, a gente viu na outra aula que tivemos de história, o calendário dos indígenas, como eles marcavam o calendário, né, dos egípcios, e aqui a gente tem algumas questões sobre isso. Como os egípcios percebiam a passagem do tempo e organizavam suas atividades. A letra B, e os indígenas, como eles identificavam a passagem do tempo. E a letra C, qual é a semelhança entre a maneira egípcia e a maneira indígena de perceber a passagem do tempo, tá? Aí isso aqui, vocês vão procurar lá na página 14, tem bastante informações sobre isso, tá? Isso foi que a gente viu na aula passada já, tá bom? Comecem a fazer essas atividades e aí daqui a pouco a gente corrige. Eu estou aqui para qualquer dúvida, tá? É só até a A, tia? Como assim só até a A? Eu expliquei até a C. Entendi que era só até a A, mas pode ser. Não, a professora explicou até a letra C da página 18. Eu já volto, tá? Tá. Vou pegar uma coisa. De relacionar a imagem, tipo, botar as crianças da samba do Recôncavo Baiano. Você está falando da questão número 3? Tá do pontinho. Então, você vai analisar essa obra e dizer o que você pode relacionar, o que tem de igual aqui na posição das pessoas dançando. Preste atenção, tá? E fale o que você pode relacionar aqui que tem de semelhante nas duas imagens. Aliás, nessa imagem e nas características que foram
contadas aqui na página 16, tá? E também temos imagem ali, só que daí é uma foto real, não é uma ilustração, não é uma obra de arte, tá? Ô, Pro, a minha internet tá ruim, porque eu tô aqui na loja, só que aqui na loja tem a loja e tem a casa da minha bisa. Eu tô aqui na casa da minha bisa, então a internet fica mais ruim ainda. Então é por isso. Mas eu tô assistindo. Tá. A Suzana tá toda desincronizada. Ela fala uma coisa, a boca dela mexe para outra. Pessoal, eu estou aqui do ladinho preparando uma outra coisa, tá? Qualquer dúvida me chamem que eu estou ouvindo, só estou aqui do lado, tá? Suzana, teu microfone tá aberto. Tá. A tia fechou, eu acho. Tio, o que é pra fazer? Entrou um sapo dentro do quarto da Lara, ela saiu correndo, eu tive que ir lá tirar o sapo. Eu mais cagão ainda, o sapo queria mijar em mim, que ele invadiu. Ô tia, o que eu faço? Atividades das páginas 17 e 18. A número 1 você não vai fazer agora. A partir da atividade número 2. Tá, falou. Obrigada.
Eu não entendi aquele pontinho da 3. Relacione obra. Você vai relacionar aquela obra ali, tá? A obra de Heitor dos Prazeres, que mostra uma roda de samba, certo? Mostra uma roda de samba. O que essa imagem, essa obra tem em comum com a roda de samba lá do Recôncavo Baiano, tá? Que a gente acabou de estudar, acabei de explicar para vocês. Tem algumas características em comum ou é tudo diferente? Então, vejam a obra e façam essa comparação. Ô tia, minha internet tá caindo, tá? Deixa eu sair da live porque caiu. Mas eu te chamei várias vezes e você não respondeu, Roger. Onde é que você estava? Eu tava na aula de novo que eu falava avisar pra minha tia. Pessoal, vamos para a correção. Oi, Bruno. Falaram do pontinho da 6. 3, pontinho da 3. Ah, tá. Eu falei que tá doido. Ô tia, aquela obra ali é muito estranha, esse com a cabeça pra cima. Por quê? Pra quebrar o pescoço? É. Ô tia, deve ser estranho para os professores ver a escola vazia assim, né? Todos os dias. É bem estranho mesmo. Dá vontade de ir embora. Mas é melhor do que ficar em casa. Tu acha? Nossa, bem melhor. Não. Ô tia, esses dias eu fui na escola, eu fiquei chocada, porque eu tinha esquecido como era tão grande. Eu fui e fiquei assim, ó. Daí eu levei meu irmão no parquinho, ele gostou muito, ele queria ficar lá no parquinho. Eu não sei o que minha mãe foi fazer na escola esses dias e foi com a Betina. Aí a Betina queria muito ir no parque lá de trás. Aí a tia Anaís deixou ela ir um pouquinho para matar um pouquinho da saudade. A mãe disse que quando ela chegou no parque, ela não sabia o que ela fazia. Ela botava areia no parque e descia o escorrega. Aí depois que ela escorregava, já ia pegar o balde de novo. Ela não sabia o que fazer, ela não queria perder tempo. Eu tava aqui, eu vi. O Joaquim, eu trago ele às vezes, né, gente? Porque daí, como eu tô trabalhando, eu não tenho com quem deixar, né? Não tem escola, enfim. Aí a tua mãe disse assim para ele: ô Joaquim, quantos aninhos tu tens? Aí ele fez assim: eu tenho assim. Ah, é? E o teu irmão, o João? O João tem assim. Aí a tua mãe questionou, né? Sim, mas eu acho que o teu irmão tem mais, né? Pode ser, né? Mas eu não tenho mais dedos. Ele respondeu: eu não tenho mais mãos, porque se eu tivesse mais mãos, eu seria um monstro. Morri da vergonha. Ai, meu Deus. Gente, vamos corrigir? Já são 10h40, vamos corrigir, tá? Então, a questão número 2, vocês tinham que marcar a alternativa correta a respeito dos patrimônios culturais e materiais da humanidade.
Qual alternativa você assinalou, Davi Perim? Pode falar, Davi. Fala, Davi. A segunda. A segunda, é possível que alguns patrimônios culturais e materiais da humanidade se modifiquem e se adaptem às realidades, né? Como a gente falou, então, alguns patrimônios culturais e materiais, eles podem ir recebendo adaptações de outras culturas, né? No decorrer dos anos. Muito bem. A relação que vocês fizeram com a obra de Heitor dos Prazeres, com os elementos da roda de samba do Recôncavo Baiano, o que vocês colocaram? Quem quer responder? Pode responder, Ana Clara. Eu coloquei que as pessoas estão dançando e as roupas das mulheres são parecidas. As roupas delas são parecidas, né? Isso mesmo. Uma coisa que, na verdade, assim, tá aqui como resposta na apostila, mas eu não achei que mostrou tanto essa relação. Eu não consegui relacionar isso, tá? Mas, assim, no samba de roda do Recôncavo Baiano, se vocês olharem lá na página 16, as mulheres, elas são o centro das atenções, assim, são o centro da roda, né? E aqui faz essa relação como as mulheres também se posicionarem no centro, tá? Não vi muito essa relação, certo? Eu também vi mais, assim, a relação que a Ana Clara colocou, das roupas, né, serem parecidas, das pessoas estarem dançando. Essa foi a relação também que eu fiz, pelo menos visualmente, assim, foi o que eu percebi. Tá? Mas as mulheres se posicionam no centro da roda no Recôncavo Baiano. Eu acho que é que a gente tá falando aquela escultura ali, Mariano, Caverna das Mãos, Providade de Santa Cruz. É normal, com um monte de mão mesmo? Ou como assim? Não entendi aquilo ali. Tá, só Vinícius, do que você está falando? Qual é a página que você está fazendo? Eu tô fazendo a página que a gente tá corrigindo, só tô com dúvida naquilo ali. O que é aquilo ali? Ah, tá. Vinícius, aquilo ali já foi discutido, tá? Aquilo ali já foi visto. Essa é uma caverna, tá? Que tem essas pinturas das mãos. Mas esse é considerado um patrimônio cultural material da humanidade e já foi discutido lá na última aula. Depois dá uma lidinha ali novamente, tá, Vinícius? Agora, número 4. Como os egípcios percebiam a passagem do tempo e organizavam suas atividades? Quem gostaria de ler? Lara Matos. Pelas secas e cheias de chuva durante o ano e colheita. E pelas cheias do rio Nilo, né? É o período em que o rio tem o seu curso maior, e pelo plantio, né? Muito bem. Ô tia, que questão que tá? Eu coloquei da chuva. Pelas cheias do rio. Sim, da chuva. Ô tia, tá na aula? Que número a gente tá, tia? Gente, número 4, letra A. É porque o sapo foi lá no quarto da minha mãe agora. Vinícius, mas olha só, calma. A professora não pode esperar pela boa vontade do sapo de sair da tua casa. Eu tenho que continuar. Eu sei que é difícil, mas a professora precisa continuar. Tá? Sim. Só porque eu tava com dúvida de onde a gente tá. A tua mãe não está, Vinícius? Tá, ela que mandou eu lá tirar. Então, os egípcios identificavam a passagem do tempo e organizavam as suas atividades conforme os períodos de cheia do rio Nilo, tá?
E no período em que o rio se encontrava em seu curso normal, então eles realizavam outras atividades, como as construções da pirâmide e o plantio. Então, quando o rio estava bem cheio, né, eles conseguiam identificar a passagem do tempo assim. O rio estava cheio, então eles não plantavam. Quando o rio estava no seu curso normal, aí eles realizavam essas atividades, tá? Como a construção ali das pirâmides e o plantio. E os indígenas, como é que eles organizavam o tempo? Como é que eles identificavam a passagem do tempo? Alguém gostaria de ler? Davi Perim. Contando as luas cheias. Isso, pelos ciclos da natureza, né? Então, eles organizavam as suas atividades através desses ciclos. Ok. Qual é a semelhança entre a maneira egípcia e a maneira indígena de perceber a passagem do tempo? Os dois grupos veem o tempo pelo ciclo da natureza. Isso, eles consideravam importantes os elementos da natureza, né, para poder organizar a passagem do tempo, como as cheias dos rios, como as luas, né? Eles organizavam desta forma. Ok. Para quem não conseguiu acompanhar, tá, Vinícius? Se tu teve algum problema para acompanhar, a professora daqui a pouco manda no grupo ali a fotografia da atividade realizada, daí você pode deixar bem direitinho, tá? Tá. Agora, ainda temos alguns minutinhos e eu gostaria que vocês abrissem a apostila em língua portuguesa. Língua portuguesa, página 34, por favor. Nós vamos, né, em língua portuguesa agora, falar um pouco do cartoon, tá? Vocês já devem ter visto na internet, em jornais é bastante comum, né? A gente vê, assim, uma imagem e na imagem tem algumas mensagens, como essa aqui que a gente está vendo. Vocês já ouviram a expressão ler nas entrelinhas? Vocês já ouviram isso? Olha só, ler nas entrelinhas. O que significa isso? Alguém sabe? Ler entre linhas. Ler entre linhas. Mas existe uma linha entre as linhas? Quando vocês vão escrever no caderno de vocês, tem linhas entre linhas? Pode ser um caderno quadriculado. Não, tia. Linhas entre linhas é tudo risquinho, eu não entendi. Ler nas entrelinhas, pessoal. Página 34 de língua portuguesa. Ler nas entrelinhas significa encontrar significado, entender aquilo que não chegou a ser dito, tá? Muitas vezes a gente faz algum comentário, mas não é bem aquilo que a gente quer dizer, sabe? Só que as outras pessoas entendem, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Às vezes eu não preciso dizer tudo. As pessoas conseguem entender mesmo que eu não seja específico naquela fala, naquela ideia. Como? Por isso que lê entre linhas. Do Jorge Mateus com essa frase. Ô, tia, por isso eu que esqueci qual é, mas tem. Ah, tá. Eu ia pedir para tu cantar. Ô, tia. Oi? Por isso que a expressão ler entre linhas. Tipo, tu pensa. Alguém vai fazer uma frase, ele pensa se ela fosse um texto. E aí tu via o que estava na próxima página sem virar a página. Tu lia entre linhas.
Ler nas entrelinhas significa entender, né? Compreender, encontrar significado naquilo que não foi dito, tá? Naquilo que não foi exatamente explícito, certo? Olha só, aí tem um cartoon sobre isso. Tem essa imagem aqui que a gente vai ler. Primeiro, olhem os personagens desse cartoon. Quem que vocês imaginam que é? O cérebro. O cérebro é um personagem. O cérebro e o coração. O cérebro e o coração, isso mesmo. Olha só, o coração diz, então é isso que chamam de entrelinhas? Exato, responde o cérebro. Caramba, tem muita coisa escondida aqui, cara. Você não viu nada. Por que será que o cérebro e o coração estão discutindo aquilo que está nas entrelinhas? Existe um conhecimento, um pensamento errado das pessoas, né? Muita gente diz assim, ai, me emocionei tanto, chegou a doer o coração. Ai, meu coração ficou em pedaços com determinada coisa que aconteceu. Ai, eu sou tão apaixonada, eu amo tanto aquela pessoa, meu Deus, mora no meu coração. Como se o coração é que fosse responsável pelos sentimentos, né? Mas vocês são estudantes, vocês sabem que no coração... É o cérebro. No coração, qual é a responsabilidade do coração, pessoal? Eu achava que era um sangue boneco. pro corpo. A gente fica vivo. Qual é, Miguel? Bombear sangue pro corpo. Bombear sangue para o corpo, né? Então, assim, na verdade, não tem nenhuma cavidade no coração, nenhum espaço ali no coração responsável por sentimentos. Ao contrário. Oi. Ô tia, por que viram um coração e fizeram esse formato? Então, o formato do coração, na verdade, não tem muito a ver com esse formato que a gente desenha, né? É tudo cheio de veia, uns negócios. Não tem nada a ver, nada a ver. Eu acho que eu tenho que passar a tarefa rápido, que tá quase acabando. Então, pessoal, pensar assim é errado, né? Na verdade, são áreas do nosso cérebro que são responsáveis por tudo. Por sentimentos, por lembranças, por emoções, enfim, por tudo, né? É tudo aqui. O computador central do nosso corpo é o nosso cérebro, né? Cada parte do nosso cérebro tem uma função específica. Não tem nada a ver com o coração. Pode ser considerado o maior computador do mundo. Tem série que é de série romântica, diz assim, meu cérebro diz uma coisa, mas meu coração diz outra. Daí outra pessoa diz para seguir o coração, só que não é o coração que manda. Então, vai seguir o coração. O coração não vai sair fora do teu corpo para tu seguir ele. Mas aí é modo de dizer, né? É modo de dizer. Mas, mesmo assim, esse modo de dizer... tem gente que fala assim, ó... eu tenho que ser mais razão, eu tenho que ser mais racional e menos emotivo. Aí, tudo bem. Ou então, eu sou muito emotivo e nada racional, né? Mas aí essas funções estão relacionadas ao cérebro. Aí tudo bem. Tem uma música do Ferrugem que é assim, e você ficou... Aí tem uma parte assim, e a boca calou, o coração gritou por cima. Ô tia! E tem várias músicas nesse sentido, né, Miguel? E pelo jeito tu conhece bastante, né? Ô, sambeiro. Pessoal, mas enfim, não vai dar para a gente terminar esse raciocínio, mas fiquem com essa ideia, tá? E, muita atenção ao realizar a nota extra, tá bom, gente? E qualquer dúvida, me procurem que eu ajudo vocês.
Como? Tia, deixa nós conversando aqui. Encerra a aula. Tá, eu até deixo, mas só um pouquinho. Eu não entendi o que o Kim falou sobre a nota extra. No Word? Não, amor. É a trilha no positivo 1. Vocês têm que acompanhar o que eu mando lá no grupo, né, gente? Entendi. Olha aqui, ó. Aquilo lá dá bastante trabalho, sabiam? A professora coloca lá detalhadamente o que vocês precisam fazer. Mas o que adianta eu mandar se vocês não se dão nem o trabalho de ler o que está escrito? É que eu não vi coisa da nota extra, não achei. Ó, aqui. Tá lá. Mas é no positivo on, é uma trilha, já está aberta, tá? Agora, depois dessa discussão toda que a gente fez sobre as fontes de energia, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer e vão ter mais bagagem para fazer, tá? Só que é se uma pessoa respira?